Boa noite, gente. Olá. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes. Oi, pessoal de casa, que também vai se chegando para mais uma palestrinha nossa hoje. E hoje a gente vai falar de um assuntinho que às vezes a gente pensa que ele não significa nada ou que é uma palavra, mas eu queria trazer hoje uma reflexão que é sobre a caridade. A Umbanda e a caridade, porque a gente aprende algumas coisas e aí a gente precisa desaprender um pouco para a gente aprender melhor, né? Aquele nosso velho sistema. Então, para mim, quando a primeira palavra que sempre saiu da boca do meu pai Fernando, naquele tempo em que se defendia uma outra forma, de uma outra forma, a Umbanda, era muito falado que Umbanda é caridade. E isso aí desbanca você cobrar por um trabalho, esperar algo de troca de alguém, ou várias outras situações. Então, essa palavra caridade vem trazendo essa conotação de que o que a gente faz aqui é caridade. E aí a gente já vem vindo há algum tempo nessa reflexão sobre o quão realmente ainda pegos a gente está numa linguagem completamente sem fundamento para a gente justificar o que é Umbanda, para dizer que Umbanda simplesmente é caridade, né? Então eu queria trazer o porquê que essa palavra foi tão usada, principalmente pelos antigos, quando a gente trazia essa explicação da Umbanda, que a Umbanda é caridade. A gente escuta muito dos antigos, dos pais de santo antigos essa frase, que era chamando para isso, talvez essa natureza do doar, do se entregar e do fazer bem ao próximo. Pois é. Então tá, seria perfeito se a realidade fosse essa. Se a caridade fosse realmente o amor que você dá ao outro. Seria bem lindo se fosse essa a verdade, mas hoje não é isso que é a caridade. Caridade é você fazer alguma coisa que você acha que o outro precisa, porém que alimenta muitas vezes apenas o nosso ego e o nosso bem-estar com relação ao mundo. E isso vem mexendo muito comigo. Até que ponto essa tal dessa caridade é a palavra que a gente deve usar para justificar a nossa fé incondicional nos nossos guias. E a forma também como a gente às vezes coloca o terreiro numa relação que onde tem caridade tem pobreza, né? Onde tem caridade chama para uma coisa de pobre, faltante, mendigante, sem cultura, sem força, sem fundamento. A caridade, ela não está aonde pessoas ricas, cultas, afortunadas estão. A caridade só está aonde alguém precisa de alguma coisa. Então, por que Umbanda é caridade? Porque eu não estou vendo ninguém aqui nesse estado que precise da piedade de alguém. E essa palavra caridade começa a sobrecarregar, porque se nós não temos dentro dos terreiros, a maioria deles que a gente tem dentro da cidade, pessoas de tão baixo recurso, né? As pessoas que realmente precisam dessa ajuda não estão aqui dentro. Nós saímos daqui e vamos lá na rua ajudá-los, né? Por que a gente usa essa palavra para se aproximar da Umbanda? E aí eu comecei a perceber que a gente começa a criar uma relação abusiva dentro do nosso próprio meio, no sentido de, como assim? A gente vem aqui doar. Doar o quê? Essa é a primeira coisa. O que a gente vem doar? O que a gente vem fazer? Porque também não é legal, e eu também não me sinto menos completa, quando alguém chega para mim e fala assim, eu estou indo aí porque eu tenho muito para ajudar. É muito comum, as pessoas se oferecem uma fartura, seja de sabedoria, seja de qualquer coisa, muito, né, receptivas em trazer o seu servir para cá. Mas ninguém solicitou nada, ninguém pediu nada, né? Então, o que seria essa caridade se ninguém pediu? Ninguém pediu. A gente escolhe para onde a gente faz caridade e com quem. Então, peraí, aí entra mais uma frase muito importante, que é fazer o bem sem olhar a quem. Isso é profundo. Isso fundamenta a alma do rezador. Porque você fazer o bem sem olhar a quem é o que torna uma pessoa sagrada. Todo mundo merece o seu bem.
independente de ser a pior pessoa, porque fazer o bem não significa fazer o que você não precisa, fazer alguma coisa que vai te desmerecer, ou fazer qualquer coisa. Nada justifica você fazer o mal. Nunca nós qualificamos pessoas aqui dentro, em nenhuma espécie de tipo de preconceito ou de julgamento, e não é só um preconceito por pessoas que estão se sentindo inferiorizadas. Tem pessoas que realmente matam, que realmente fazem o mal aos outros, e essas pessoas também têm chance de querer melhorar, também têm chance de querer mudar. E aí eu entendi que isso sim, a Umbanda faz o bem sem olhar a quem. E isso, para mim, fecha muito, que é a nossa capacidade de estar ali, escutar, às vezes, aquela pessoa que está ali como uma última alternativa, uma pessoa que se você encontrasse na rua, assim, você teria uma atitude super agressiva, talvez, pelo aquilo que ela está te trazendo, e aí a entidade vem com aquela sabedoria inacreditável e convence aquela pessoa que existe outro caminho. Né? Como seria se essas portas não tivessem abertas? Como seria se a gente rotulasse essa pessoa que sim, precisa de ajuda? O que nós estamos fazendo é caridade? É esse o nome? Trouxe essa conversa justamente para compartilhar essa busca que eu, o pessoal da hierarquia, e a gente que estuda aqui esses fundamentos do Asas, a gente vem se questionando até quanto, o que representa isso, o que é, por que a gente tem que usar esse termo caridade? Porque se nós nos unimos aqui, cada um compartilha aqui um valor que cabe no seu orçamento para a gente manter essa... Isso é um empreendedorismo social, é uma coisa que possibilita bem-estar a todo mundo. Ninguém vem aqui só dar, todo mundo muito mais recebe do que dá. Então, não entendo. Primeiro que eu já não gosto muito dessa coisa de caridade, de doação. Eu trabalhei muito tempo com ONG e vivi implorando, né? Quem trabalha com o terceiro setor sabe, é viver implorando o dinheiro que era obrigação das pessoas dar, como inclusive é obrigação dentro das próprias leis de incentivo a essas coisas, e a gente tem que ir ali e fazer, por exemplo, um orçamento detalhado de quanto custa um lápis, para quem faz, né, sabe como que funciona isso. E aí eu pensei, por que eu estou fazendo isso? Se a gente paga imposto, se a gente tem um governo, eu estou fazendo caridade, eu estou fazendo bem ao próximo, eu estou ajudando o meu sistema a ficar falho, trazendo um programa com 10 vezes mais qualidade do que o governo coloca, com empresas que estão se prevalecendo da nossa imagem para se promover, aonde ninguém faz absolutamente nada fora benefício próprio. Então, aonde está a caridade? Né? Essa palavra tem que também ser discutida e trazida para o âmbito, porque a gente busca essa nobreza em estar participando ativamente da sociedade, tornando ela melhor. Mas a gente usar o termo caridade já torna o nosso ambiente desregulado, e talvez você já esteja se colocando numa posição em que você não entenda realmente qual é o teu papel ali dentro. Porque se você está chegando para fazer caridade, talvez você já esteja entrando pela porta errada. Nossa, mãe Alice, mas o que você está querendo trazer com essa conversa profunda? Profundidade. O que nós queremos? O que nós estamos fazendo? Né? A gente está usando a nossa inteligência e as nossas ferramentas que a gente está desenvolvendo através disso tudo para realmente fazer o mundo melhor, ou para nós lidarmos melhor com nós mesmos e seguirmos o nosso próprio caminho, talvez aí com um pouco mais de benefícios sociais, porque talvez cometo mais erros na minha vida individual e quero compensar. É a política do compensar, uma outra coisa que também não resolve. Então, não é vivendo essa caridade dentro do terreiro que vai falhar das nossas necessidades. Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas pessoas que têm a sua vida focada na caridade têm duas situações. Uma, essa pessoa ela já cumpriu o ori dela e realmente a vida dela é ser caridosa. A gente conhece pessoas assim e isso realmente é louvável. Geralmente essa pessoa ela age sozinha. Né? Geralmente ela não tem ibope, geralmente ninguém conhece. E geralmente ela faz porque ela se sente pertencente. E a última palavra que você vai escutar sair da boca dela é que ela é caridosa. Para ela é obrigação. Uma pessoa que age socialmente, ativamente, é obrigação.
Porque a pessoa não precisa ir comer um dia que você serviu sopa no frio. Ela precisa comer todos os dias. Qual é a sua obrigação e seu comprometimento com a caridade que você está fazendo? Tá? Então, é sobre isso que eu estou falando. A gente trazer o termo ainda caridade, a gente ainda guardar a nossa religião como se nós não tivéssemos ainda caminhado e galgado para um lugar onde nós já somos capazes de nos ancorar, onde nós não precisamos mais usar arquétipos cruzados, ideologias que não fazem parte da estrutura que nós já sabemos como argumentar. Por exemplo, indígenas. Hoje nós temos uma ministra, hoje nós temos advogados, hoje nós temos médicos, hoje logo, seria possível, eu acredito em fadas e acredito no mundo melhor, que nós vamos ter faculdades indígenas, onde eles vão resgatar suas línguas, vão resgatar sua cultura e eles vão cuidar da história deles. Mas por quê? Por quê? Porque eles conseguiram chegar num nível aonde eles podem, através de papel, documento e tudo aquilo, se colocar e ter capacidade de defender a sua própria natureza. Hoje a Umbanda também é assim. Hoje, esses terreiros que têm esse valor, ela também já tem capacidade de se defender pela sua própria natureza. Cada terreiro tem a sua magia, cada terreiro tem o seu dendê, cada terreiro tem o seu arranjo. E não, gente, um terreiro não é feito de caridade. Um terreiro é feito de amor e alegria. É isso que faz o terreiro funcionar. É você se sentir acolhido, é você se sentir respeitado, é você se sentir amado. É isso que faz o espaço ser o que é. E nisso não existe um pingo de caridade. Ou alguém é que se relaciona por caridade. Então, gente, isso é para a gente elevar a nossa cabeça. Porque se a gente começa a entender que a gente não precisa mais usar essa linguagem, o que a gente faz aqui é uma certa obrigação que nós temos, não só com nós mesmos, mas com a sociedade, pelo fato de estarmos cocriando, estarmos ativos, nós não precisamos falar de políticos para falar de política, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente não precisa trazer vários filósofos para a gente filosofar. A gente não precisa se fundamentar ainda, né, nos santos católicos e nas crenças de Cristo, de todas as outras coisas, para fortalecer o nosso Pai Oxalá. Não é mais necessário. E Oxalá, ele é gigante na sua giganteza, não é porque ele é caridoso, é porque ele é sábio. Ninguém nunca ganhou nada nessa vida por ser caridoso. Nem evolução, nem felicidade, nem nada. Caridade não leva a nada. O que leva é você talvez pegar um caminho da caridade para você ver e comparar a sua vida com aquele que você acha que é menos favorecido. E muitas vezes aquele que nunca chegou numa comunidade e ele chega lá achando que vai encontrar a coisa mais horrível do mundo, e ele encontra, mas ele encontra dentro daquele buraco negro uma alegria, às vezes uma união familiar, às vezes o sorriso de uma criança, um cuidado com um cachorrinho, ou uma boneca encantada que ela ganhou na rua uma vez, que muda a vida de uma pessoa. Então, sim, a caridade é um caminho, mas ele é um caminho curto. Ele é um caminho que precisa ser revisto. Ele é um caminho que ele ainda convida à avareza, porque onde tem caridade, existe debilidade, existe falta de alguma coisa. E muitas vezes a gente está se apropriando de uma falta de conhecimento mesmo, mas que não é real, porque nós já temos. Agora, o que você passa reto para não ver e o que você vê, né? O que a gente está dando a real atenção ao nosso redor, que é necessário para a gente estar, e o que a gente não está. Então, quando a gente pensa em caridade, ela é uma palavra que a gente tem que estar, talvez, retrabalhando essa coisa do conceito da Umbanda, porque é muito complicado a gente precisar usar a caridade para explicar para uma pessoa que a gente não tem como vincular um ser que está desencarnado com dinheiro, por exemplo, né? Mas nós também não podemos eliminar que existem terreiros de chão batido super simples e que aquela pessoa, para poder estar ali, ela precisa de uma ajuda. São coisas diferentes. Existe a gente ajudar uma mãe de santo, uma pessoa simples, uma família humilde,
a, sim, viver do seu axé, viver do seu terreiro, e de você estar dando riqueza para uma pessoa que está usurpando da energia do campo espiritual para se enriquecer. Por isso que eu estou falando, aí a gente tem que usar a palavra caridade. Muitas pessoas me questionam, Mãe Alice, por que você passa tanta dificuldade e você não tira um dinheiro do terreiro? Porque é obrigação dos meus guias me dar o meu dinheiro. É obrigação deles. Tá, como assim, Mãe Alice? Obrigação? 100% obrigação. Para mim, o contrato tá claro. Eu sou filha de santo, eu não vou passar fome nunca, não vou passar necessidade nunca. Então, mas e por que isso está acontecendo? Porque eu estou falhando. Aonde que eu estou deixando de acreditar e o que eu estou fazendo de errado que a minha prosperidade não está atingindo o que eu realmente preciso, né? Ou que aceitação eu tenho que ter, porque também cada um tem o seu karma e a sua situação, nem tudo nessa vida é só mérito, como vocês sabem, por isso que tem que entrar aí também essa aceitação. Então, esse movimento da gente começar a, assim, trazer essa relação de mútua responsabilidade. Às vezes as pessoas chegam aqui, eu vivi lá, nós ajudamos espíritos, nós encaminhamos alma. Gente, eu fico pensando, eu vejo aquela pessoa feliz, se sentindo caridosa, porque ela, na sua grandeza da sua carnezinha podre, cheia de toxina, acha que encaminhou alguém para algum lugar. E assim, num tom de alegria e num tom de magnitude que nem Deus é capaz. Não vamos nem falar de Jesus então, porque eu nunca vi Jesus se gabar de algum milagre. Então, essas pequenas coisas nos mostram o quanto a gente ainda não entende o que a gente está fazendo aqui. Porque a gente vai embora e a gente esquece, mas o campo espiritual não é assim. O campo espiritual, ele está o tempo inteiro conectado, ele está on. Ele não para dormir, ele não para comer, ele não espera, sem contar que, se você pensa que o tempo lá é como são os minutos aqui, não. Lá existe uma coisa chamada atemporalidade. Se um espírito quiser, ele fica plantado do seu lado a sua vida inteira, e para ele não passou mais do que 1 minuto na encarnação dele lá do outro lado. Então, aonde que vocês estão indo? Que vocês estão achando que estão vindo aqui trabalhando de espírito e indo embora para casa dormir? E nessa plenitude que vocês fizeram alguma coisa. Ou que nós fizemos alguma coisa. Não, gente. Então, o que a gente vem fazer aqui? A gente vem aprender com os espíritos. A gente vem ceder um pouco do nosso ectoplasma e da força que a gente faz em cima das mandalas, em cima de todas as estruturas de todo mundo que está no terreiro, inclusive da assistência. A gente vai, nessa energia, dar uma qualidade tão positiva, uma esfera tão reconectiva com o nosso voltar para casa, com o nosso recuperar algumas coisas, que esses espíritos vão vindo cada vez mais fortes em sua magnitude de nos ensinar como fazer melhor. E é isso que a gente vem aprendendo. E aí a gente começa a estudar. E aí o rezador vai lá e começa a fazer um curso, começa a fazer outro negócio, e aí você começa a ver aquela entidade que era pura axé, receitar ervas, receitar cristais, receitar não sei o quê, que é tão óbvio que vem do cavalo. Aí me disseram assim uma vez, mas é café com leite. É metade a pessoa, é metade o espírito, uma dosagem ali que tem que se ajustar. Sim, não é café com leite e canela, que é a sua interpretação. Ok? Então, existe uma coisa que é você, que já é você. Existe uma coisa que é você ainda querer agregar um conhecimento e entidade. Até então era café com leite. Opa, peraí, agora você tem um plus a mais. Você perguntou para o teu cliente se ele está interessado nisso. Mas é a mais, mas o cara não gosta de canela. Não, mas é a mais, e agora vai ter canela todo dia e ele vai ter que tomar. Não, para. Que foi o que a gente viu na semana passada. Um trabalho de prosperidade, que no final do trabalho a gente começou com um número de moedas e no final do trabalho a gente tinha mais de 30 moedas a mais. Por que nós... Nossa, uma pessoa leiga em magia pensa, quanta prosperidade se multiplicou? Não, são só moedas sem valor. A magia de verdade acontece no bolso de cada um, e no meu está acontecendo, não sei no de vocês. Porque eu entendi. Eu entendi. A receita ela só funciona de um jeito, sendo clara. A receita serve para ser executada com precisão. A partir do momento que você mudou um item,
você já não está mais fazendo aquela receita, você está criando a sua receita. Você pode fazer isso. Não use o nome da receita que você fez anteriormente, porque você vai estar sendo desleal, você vai estar enganando a pessoa que está do seu lado. Você vai estar se aproveitando de uma base, de um estudo, talvez de uma vida daquela pessoa, e você acha que você vai chegar com um ingrediente a mais e que você descobriu o mundo. Você já imaginou? Mas eu tive a ideia daquele ingrediente. Que estudo você tem sobre toda a base daquela receita que você foi em cima? Tudo isso eu trago, porque tudo isso, se você colocar embaixo do manto da caridade, é engolido. E o rezador passa a ser sempre um ser sem direitos, um ser sem vontades, um ser sem ambições, porque é tão feio o que a gente vê lá fora quando a gente está trabalhando com almas necessitadas, que a gente começa a dar uma hipervalorização do que a gente tem, mesmo não tendo nada. A caridade faz mal. Nós não podemos viver a miséria do outro, porque daí nós vamos olhar para nós e achar que está tudo bem. Então a pessoa vai lá, faz a sua caridade e volta. Eu sou grata a tudo que eu tenho. Peraí, até ontem você não era grato a nada. Por que olhar o menos favorecido te deixou grato? Aonde é que está a verdade disso aqui? Olha que coisa profunda. Vocês acham que ali na frente o efeito disso vai ser real? Não vai. É sobre isso que eu estou falando. O perdão, a gratidão, eles têm que ser autênticos. Eles não são mentais. Eles são conquistados, vivenciados e duramente trabalhados para que eles sejam reais. Senão, é mais uma máscara que você usa embaixo do seu branco. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês não é só fazendo esse tipo de bem que a gente pensa, que é o que a gente tem que focar para você ter um bom terreiro. Para a gente ter um bom terreiro, a gente tem que, não é essa a questão, é nós colocarmos o nosso coração da caixa e estar 100% disponível à causa pela qual nós acreditamos. A única bandeira que é válida é aquela bandeira que te representa. 100%. Se não for, e você começar a fingir que várias coisas daquela bandeira não te servem, você tá ali, mas eu faço isso por caridade, mas eu aguento isso porque eu tenho que aguentar. Você já é uma mentira e a gente já foi lá para o campo da intolerância, outra palavra que eu detesto. Tá? Do suportar. São as palavras mais pequenas da humanidade, aí ficam dando destaque para raiva e ódio legítimos. Adoro raiva e ódio, então fácil explicar. Tá? Agora pega essas palavras. Né? Pega essas palavras que na sua sutileza vão corroendo a destreza da nossa fé. Que é isso que eu quero trazer. A destreza da nossa fé. A gente vem aqui porque a gente quer viver melhor. A gente vem aqui buscar alguma coisa. E geralmente é alguma coisa boa, lógico. Seja uma cura, seja um axé, seja alguma coisa boa. Todos nós aqui somos buscadores. A Mãe Alice também vem buscar alguma coisa. Todo mundo vem buscar alguma coisa. Como a gente vai buscar alguma coisa para qualquer lugar que você vai se nutrir. Então, não vamos colocar mais na nossa linguagem que a gente vem a um terreiro fazer caridade. Tá? Você não vem no seu terreiro fazer caridade. Tá? Você vem no seu terreiro porque você ama a sua gira. Tá? E olha, se você fizesse caridade, né, e se você tivesse realmente preocupado com essa rede, quando eu dou um grupo aqui, por exemplo, estava cheio. Eu dou uma aula aqui, não aparece nenhum. Se for de graça, então. A gente nota que a caridade não tem valor algum. Porque para mim, perder o meu tempo, preparar a maior aula, vir aqui, é caridade. O que tem me cumprido com isso? Nada. Por que eu vi? Se eu valorizo o meu trabalho, a pessoa que está interessada em aprender, ela vai vibrar prosperidade, ela vai pagar. E aquele que não tem, ele vai dar um jeito de deixar o valor que ele sabe que é importante e vai cumprir aquilo melhor do que se fosse o valor tido. E é essa lição que eu tenho tido da caridade, por isso vocês estão me vendo longe de grupos e longe de um monte de coisa, porque eu sou viciada em caridade. E ser viciado em caridade significa que você vive uma relação social abusiva, porque você mesmo se coloca nesse papel. Nós temos pena de nós mesmos por acharmos que somos bonzinhos. Não, você não tem pena de você mesmo e não, você não é bonzinho.
Então tá, então o que eu estou fazendo? Usando a caridade como a muleta, né, para você subir a escada da sua evolução. E não é esse o caminho. Nós precisamos construir um novo mundo, não encher ele de pilar quebrado que nunca funciona. Sabe quantas vezes a gente já construiu o chão desse terreno? Sabe quantas vezes a gente já refez as coisas por ficarem mal feitas, por a gente não querer pagar, por a gente querer achar que o nosso amor sabe realizar coisa que só um profissional sabe? Quantos erros a gente já cometeu aqui dentro, inclusive eu, até por permitir que as pessoas se magoem, porque elas querem fazer uma coisa, mas elas não sabem fazer. Né? Ou o lugar não é nosso, então não precisa fazer direito, ou não é assim, acha que sabe mais do que quem sabe, né? E eu sempre muito permissiva. E eu também entro nisso, então por isso que eu estou trazendo para vocês. A gente não tem que aceitar a caridade e nem ser essa caridade. Nós temos que olhar o nosso papel no mundo, olhar aonde você quer chegar, e sim, você pode solicitar apoio, você pode solicitar várias coisas, seja objetivo. Aquele que precisa ser objetivo. E quem costuma receber caridade se acostuma com isso. Então, tudo isso é uma reflexão muito profunda, porque se a pessoa está acostumada a receber da mesa do outro, por que razão ela vai lutar pela mesa dela? Se ela não tem o que fazer e se ela não luta pela mesa dela, o que ela está fazendo? O que você está ajudando essa pessoa? Vamos pensar profundamente? A gente sempre tem, né? A gente vai levar sopa na rua de noite e tal. A gente faz isso. Será que a gente está realmente ajudando? Será que é largar aquela sopa lá que ajuda? Ou será que é sentar lá, acender um foguinho, levar um cobertor, sentar e falar quanto tempo vocês não veem a sua família? Vamos relembrar, vamos conversar? Caridade é isso. É você lá no centro largar a sua sopa e achar que por uma hora você salvou a vida de alguém. Só que essa pessoa que está lá no centro, ela não está lá, às vezes, por esse tipo de opção que a gente pensa. Ela está lá porque ela não aceita a vida que ela foi enquadrada para ser. E se nós estamos alimentando, a gente não está conseguindo chamar ela para que ela entenda qual é o verdadeiro caminho dela. Então, sim, vá lá, faça pela tua sociedade. Mas entenda que partilhar essa sopa com essa pessoa e trazer o aconchego de um lar é o que essa pessoa precisa para ela lembrar que existe um lar. Que talvez não seja aquele que ela já viveu um dia, mas que um novo lar pode existir. Né? Então, é sobre isso, gente. É sobre a diferença entre você fazer caridade hipocritamente, uma coisa que vocês não me veem fazer, e assim, até justificando muitas vezes pelas quais eu não participo desse tipo de campanha. Eu não consigo servir pessoas como servem cachorro com um pote de ração, virar as costas e ir embora. Se eu for servir uma pessoa, eu quero saber quem é. O que ela está sentindo? Como eu posso ajudar? Da onde que ela vem? Qual é a sua história? O porquê ela foi para ali? Senão eu não vou. Senão eu não vou. Porque senão eu vou ser mais uma que vai passar por ali, por ela, e ela vai saber que ela vai ser esquecida no dia seguinte. Então eu vou ser mais uma assombração na vida daquela pessoa. Porque ela já vai saber que eu não vou voltar. Ou que eu vou voltar quando eu estiver me sentindo culpada comigo mesma. Ou seja, o que te move? O teu amor ou a tua culpa? Você alimenta pessoas como você alimenta cachorros? Por isso que eu gosto das pessoas que gostam de cachorros. Pelo menos elas aceitam que elas não gostam de pessoas. Né? Pelo menos é verídico. Pelo menos é autêntico. Né? Que as pessoas não aceitam as outras pessoas. E eu acho isso muito bonito. Tá? Então, eu gosto de trazer, às vezes, umas conversas mais assim. Eu vou vir intercalando entre conversas mais técnicas da Umbanda e conversas que me fazem, a cada dia que passa, fortalecer a vontade de estar aqui, de estar co-criando e co-criando, porque eu sei que muita gente que está assistindo essas lives está se inspirando, e eu sei que também muitos pais de santo às vezes não sabem como fazer, não tiveram uma orientação, é muito difícil começar um terreiro, então eu quero deixar essas lives assim também, porque eu sei como é que são os nossos guias. Às vezes você vai lá, você vai querer entender o negócio, você vai lá, você vai dar um Google, e os guias vão lá e vão te jogar aquilo que você precisa ouvir. Né? E eu espero estar ajudando a Aruanda, né, a esses buscadores do mundo melhor, feito sim de amor, mas esse amor incondicional, que é tão difícil de colocar, porque só existe amor incondicional onde o coração mora na caixa.
E eu vou deixar vocês pensarem nisso. Então, a maior vitória da Umbanda é conseguir fazer com que médiuns coloquem o seu coração na caixa. Porque só existe um coração dentro dessa gira, que é a batida desse bumbo. O resto todo não interessa. Então, se nós não temos coração aqui dentro, nós não temos por que fazer caridade. A gente só precisa do nosso coração batendo todas na mesma sintonia. Porque aí a Aruanda entende aonde que nós estamos. E vai nos mandar aquilo que converge a esse enredo, né? A essa melodia, que é esse único coração que bate, que é o coração da existência desse lugar, que nada mais é do que a nossa casa. Voltar para casa, que é o que a gente vem buscando faz tempo. Beleza, gente? Nossa, que profunda hoje, né? Saravá.